Se tem um gênero que realmente tem feito um esforço para cooptar a linguagem da internet, seja pelo computador ou pelo smartphone, e usá-la para melhor contar suas histórias de uma maneira que as torne contemporâneas e que faça com que haja uma identificação, porque, querendo ou não, essas são imagens que a gente vê no nosso dia a dia hoje em dia, é o terror. De todos os filmes que tentaram pegar a linguagem das redes sociais, a linguagem das mensagens de texto, ou mesmo de e-mail, ou seja, essa imagem da tela do computador, da tela do celular e da nossa comunicação através delas, e construir suas narrativas nesse formato, o que se destaca é um filme chamado Unfriended, que inclusive eu coloquei na minha lista de 25 melhores filmes de 2015, que é o ano em que ele foi lançado. Mas o Unfriended tentava mesmo ser um filme de terror, gerar medo e abordar e trabalhar com o tipo de medo, com o tipo de pavor que a gente sente e que pode vir dessa nova natureza das nossas comunicações. Agora, para fazer thriller, para fazer um filme de investigação, mais ou menos um whodunit, né, que é uma história envolvendo um crime e a gente tem que descobrir quem que cometeu aquele crime ou o que aconteceu com aquela vítima, que eu me lembre, a primeira vez que um filme consegue fazer isso e atingir certa visibilidade é esse Buscando com reticências ou Searching. E o filme começa bem, então, falando um pouco dessa questão da linguagem da tela do computador, da tela do celular, o filme faz uma coisa muito legal logo nos seus primeiros minutos, que é narrar a história da família principal, que é formada pelo casal e a pequena filha deles, mais ou menos de uma maneira à la Toy Story, que começa com a retrospectiva da vida do garoto, só que através do que eles salvaram no computador, das fotos, dos vídeos, das atualizações no Google e nas redes sociais, nos e-mails que eles mandam para eles mesmos, informando de eventos importantes, do calendário que eles guardam no computador. E isso é muito legal, inclusive uma brincadeira que o filme faz, mas que realmente confere mais verossimilhança à narrativa, é trabalhar com layout diferente do Google, do Windows mesmo, a interface do Windows que vai mudando e você consegue ver a evolução, tanto do logotipo, quanto realmente da cara que o desktop costumava ter com o Windows XP, com o Windows 7, 8, enfim. E o filme começa realmente fazendo a gente pensar no quanto das nossas memórias estão guardadas no computador, no celular, nessa nuvem virtual e digital, que se um dia dá uma pane, dá um bug, igual a gente acreditava que ia dar na virada de 99 para o ano 2000, muito das nossas memórias mesmo seriam perdidas. E outra coisa interessante que o filme faz é como ele está sempre mostrando o que o pai tá digitando, e às vezes também a mãe, às vezes um pouquinho a menina, mas o que as pessoas estão digitando, né, tá mostrando a tela delas. Às vezes tem uma conversa ali no chat, né, a gente não sabe se é MSN, WhatsApp ou algumas vezes mostra o Skype, ou algum outro aplicativo usado lá nos Estados Unidos para se comunicar, e a gente vê o que a pessoa está digitando, a gente vê o que ela envia e a gente também vê o que ela paga. Então essa é uma maneira muito eficiente de usar essa nova linguagem, né, de comunicação que a gente está utilizando massivamente ultimamente para desenvolver personagem, para a gente saber aquilo que o personagem pensa, aquilo que ele hesita também em colocar para fora, aquilo que ele coloca sem pudor nenhum, e esse conflito, né, do que eu vou postar, do que eu vou mandar, ou então às vezes o pai manda uma mensagem muito cafona, açucarada para a filha, e aí ele apaga e digita algo mais simples, né, para tentar encontrar um ponto de intersecção, de comunicação entre os dois mesmo, de uma maneira que ela receba as mensagens dele sem achar que está sendo pressionada, sem achar que está sendo controlada. E isso, como eu falei, é uma estratégia muito eficiente de construção de personagem, de universo e também da relação entre os personagens. O problema é que até o momento, né, do plot twist, da virada de roteiro, em que algo acontece que desestabiliza aquela família, algumas coisas começam a mudar, e eu posso dizer aqui, sem dar spoilers, que o crime e tudo aquilo que envolve o crime que é investigado ao longo do filme é o que vai fazer a narrativa desmoronar aos poucos, a começar por essa estratégia que eu falei, de escrever uma coisa depois apagar, porque a partir do momento que tem uma investigação em curso, esse recurso começa a ser usado realmente para expor elementos da história, da trama, da investigação que a gente não teria outra maneira de saber. Então, de uma certa forma, eles se transformam em diálogos expositivos, apesar de não serem diálogos falados.
E como o pai dessa família é o protagonista, e é claro que a gente acompanha as conversas dele com o irmão, que é uma espécie de conselheiro, e claro, né, ele desabafa com o irmão o tempo todo, é o representante da família dele ali, com a investigadora do caso, e também com outras pessoas que ele começa a buscar por conta própria para tentar investigar o que está acontecendo, o filme conscientemente vai criando pistas falsas, e pista falsa é uma maneira muito superficial, muito preguiçosa, não só de fazer a gente ficar o tempo todo perdido, mas ao mesmo tempo achando que está seguindo a investigação e sendo surpreendido, como também de encher linguiça. Porque se a história não tem um arco muito cheio, preenchido, né, e que faça sentido, o filme começa a criar pistas falsas porque tem sempre algo acontecendo, a história está sempre indo pra frente, a gente está sempre preso querendo saber o que vai acontecer. E tudo acaba ruindo mesmo no final do filme, no desfecho, no terceiro ato, que é um terceiro ato, é um clímax que não faz o menor sentido. E quando eu falo não fazer sentido, não é de apelar pra fantasia, porque o filme é um thriller. Se ele quisesse flertar com o terror, flertar com a fantasia, com a ficção científica, tudo bem, porque o próprio universo do filme te dá dicas do que pode e o que não pode acontecer nele, quais são suas próprias regras. Só que as regras desse filme aqui, que são regras do universo mais ou menos parecido com o nosso, mais realista, mais naturalista, não permitem que aquele monte de coincidência, que aquele monte de disse-me-disse, que aquele monte de contradição, e principalmente que os personagens acabem se comportando de uma maneira que não faz o menor sentido, não tem a menor coerência, não só com aquilo que a gente viu deles ao longo da narrativa, como também de qualquer pessoa minimamente sã. Então, sobra pra todo mundo. Todo mundo acaba sendo esquisito, todo mundo acaba sendo suspeito, todo mundo acaba agindo de uma maneira que, como eu falei, não convence, não condiz com o tom da narrativa, e isso é claro que enfraquece o filme. E o final também, a maneira com que o mistério é ou não solucionado, ou seja, o desfecho mesmo do filme, também é um desfecho forçado, absurdo, que você o tempo todo fica... jamais as coisas aconteceriam desse jeito. Então é um filme, o Buscando, que funciona muito na sua primeira metade e descamba na segunda. O filme tá pra estrear, então vem aqui depois dizer o que você achou. Comenta aqui embaixo, vamos manter esse debate sobre cinema e sobre esse filme especificamente. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, clica ali em cima no sininho para receber notificação de vídeo novo e é isso.